primeira aula de emergências a bordo. Sou o comissário de voo, professor Marcelo Gonçalves. Vou estar acompanhando vocês nessas aulas de emergência. Vamos lá. Nessa aula a gente vai estar abordando 3 temas. Eu acabei dividindo ela em algumas aulas e nessa primeira aula a gente vai abordar lado social e de serviço, que seriam, imagine a aeronave e os lados. Um dos lados dela vai ser só social, que seria embarque e desembarque, e outro de serviço, que são os atendimentos que a aeronave tem. Vou explicar mais para frente sobre isso. Os tipos de emergência, que são as emergências que podem acontecer a bordo, e comunicação visual auditiva, que são as comunicações em torno da cabine de comando, em torno da cabine de passageiros e de comando, que são as comunicações entre as tripulações. Em uma situação de emergência, as responsabilidades aumentam consideravelmente, já que muitas vidas poderão ser salvas se os comissários agirem prontamente. Ou seja, notem que o foco principal na aviação, quem pode realmente fazer algo pela gente, claro que na cabine de comando o comandante tem seu papel importante, o mecânico tem um papel muito importante, o pessoal de solo tem um papel fundamental também, mas na situação de emergência em si, é nós comissários que temos que atuar e temos que minimizar ao máximo essa situação. Os estudos recentes indicam que a sobrevivência é um fator que pode considerar uma boa sorte aliada à competência de uma tripulação bem treinada. Ou seja, não adianta só eu ter sorte se eu não tenho um preparo, se eu não estou bem treinado para aquilo. Então, se tiver os dois fatores juntos, não tem como não dar certo. O treinamento é o que a gente consegue fazer para que a gente fique bem alinhado com isso. Checando o equipamento toda vez que chega na aeronave, fazendo treinamento periódico. A gente, depois que entra na instituição, numa empresa, a gente começa a fazer treinamento praticamente anual. A gente, às vezes, tem de 6 meses tem um treinamento, que é para fazer uma reciclagem, para você rever aqueles assuntos que, com o dia a dia, vão caindo na rotina e você acaba não se preocupando tanto. Mas quando você trabalha com segurança, tem que estar pronto, tem que estar sempre apto para qualquer situação. Então, esses treinamentos que a gente faz, eles têm que ser periódicos, e é treinando que a gente vai tendo esse hábito de checar, de repassar as situações. E toda essa situação vai levar ao condicionamento, que a pessoa tendo um condicionamento preparada para a segurança, ela vai estar cada vez mais com aquela sensação de estar pronta para qualquer situação. E é isso que a gente quer quando se trabalha com segurança. Essa frase agora eu preciso que vocês gravem ela, porque essa é muito importante para a prova da ANAC, para a prova da AeroTD ou para o dia a dia de vocês. Segurança é a arte de reduzir a um mínimo as possibilidades de risco. Notem essa parte, a um mínimo. Segurança não é reduzir de forma 100%, você não consegue reduzir 100% os riscos. A aeronave é um risco, combustível que tem na aeronave é um risco, o passageiro que embarca é um risco. Então, assim, a segurança é a arte de reduzir ao mínimo as possibilidades de risco. Você não tem como anular. Grava essa frase que é perguntinha de prova, hein? É importante mesmo. Essa é outra. Emergência é toda situação anormal que põe em risco segurança da aeronave e de seus ocupantes. Notem bastante que eu citei até grifei ali, ó, segurança da aeronave e ocupantes. Desde a época que eu fazia já a aula e tal, que eu fui fazer minhas primeiras provas, tinha muita pegadinha em cima dessa parte, tá? Às vezes falava assim, emergência é toda situação anormal que põe em risco a segurança da aeronave. A outra alternativa, toda situação anormal que põe em risco a segurança dos ocupantes de uma aeronave. A outra, nenhuma das anteriores. Notem que é a mais completa, tá? É toda situação anormal que põe em risco a segurança da aeronave e de seus ocupantes. As palavras têm que estar alinhadas, tá? Não adianta ter aeronave se não tiver ocupante, não adianta ter ocupante se não ter aeronave. Então, a emergência, quando for perguntar sobre isso, as duas palavras têm que estar juntas, tem que estar alinhada. É toda situação anormal que põe em risco a segurança da aeronave e de seus ocupantes. Para atuar com sucesso numa situação de emergência, devemos estar familiarizado com todos os equipamentos que temos à disposição. Não adianta só ser expert em combate ao fogo, eu sou o cara que com extintor vou lá e resolvo tudo. Mas daí numa despressurização, não sei como lidar com cilindro de oxigênio, não sei como abrir um compartimento para cair máscara para os passageiros. Então o comissário de voo ele tem que saber lidar com tudo, ele tem que estar familiarizado com tudo. Por isso que esse treinamento é bem importante para a gente. Coloquei uma imagem ali para vocês verem, porque eu vou começar a falar agora da parte do lado social e do lado de serviço. Notem que é um avião, essa ponte aqui em cima, deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês. Essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, isso aqui se chama finger. É uma ponte de acesso à aeronave.
Esse finger aqui seria por onde os passageiros acabam embarcando para acessar a nave. Esse é o lado social. Aqui também pode ser o embarque através de escadas, também pelo lado social. Notem que se a gente se colocar na situação de um comandante ali, isso tudo vai acontecer pelo lado esquerdo da aeronave, e o lado direito vai ser o de serviço. Aqui a gente chama de pátio remoto, que é quando os passageiros acessam caminhando a aeronave sem ser por finger, então eles vão caminhando pela pista. A pista, a gente fala aqui que é pista de táxi, que é de taxiway, que é onde ele vai fazer a manobra antes de ir para a pista de decolagem. Então aqui eles estão embarcando, ó, tem escada traseira, escada dianteira. Aqui tem mais uma aeronave, aqui, ó, notem o finger aqui acoplado. Então os passageiros vão acessar pelo lado esquerdo. E o lado de cá seria o lado de serviço, que é a comissaria, que é quem abastece a aeronave, é um caminhão de uma empresa que é contratada. Cada empresa tem um contrato com alguma empresa. E é nesse avião que vem a refeição da tripulação, é nesse avião que, perdão, nesse caminhão que vem a refeição da tripulação, serviço para passageiro, tudo relacionado quando você tem mantas, que vai para voo internacional, que tem mantas a bordo, que embarca sobremesa, embarca bebidas, vem tudo nesse caminhão aqui. E é do lado esquerdo, então é do lado de serviço. Aqui o abastecimento, também do lado de serviço, do lado esquerdo. Compartimento de bagagem. Note que o porão ele é sempre aberto do lado de cá. Ó. Vocês estão vendo que o porão é aberto do lado esquerdo também. Tudo lado de serviço. Então, acontece que as empresas não misturam. O que é passageiro, é social, eles precisam ver, vai estar do lado de cá. E o que é de serviço, que é coisa do dia a dia da empresa, vai estar no outro lado, no lado direito da aeronave. Ambulifting é o nome disso aqui, tá? Ele é um caminhãozinho, pode ver isso aqui, na verdade é um desenho que algum deles vem desenhado na lateral. Ele é para pessoas com dificuldades de locomoção, com algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidade especial. Como a pessoa poderia subir pela escada, então os passageiros que conseguem, que se locomovem bem, sobem pela escada normal. Os passageiros que possuem alguma dificuldade, eles vão subir por esse ambulifting. É um caminhão, aqui atrás dessa plataforma ela sobe e desce, então a pessoa que está usando uma cadeira de rodas, ela vai acessar esse elevadorzinho, sobe até o caminhão, claro que com ele abaixado. Vem lá do embarque, vem até a aeronave, a gente abre essa outra porta, é o tripulante sempre que opera as portas, vai abrir, a pessoa vai descer aqui como se fosse um finger daqueles que vocês viram que acopla, mesma coisa, vai descer desse caminhão e vai acessar sem ter problema com escada, sem ter problema de locomoção nenhuma. Vai conseguir acessar a aeronave. Galley. Galley nada mais é, fazendo uma tradução bem grosseira do nosso português para o inglês, seria cozinha. E não deixa de ser uma cozinha. Claro que a gente não prepara nada aqui, a gente não faz o preparo de alimentos na galley em si. Mas se for café, alguma coisa, a gente tem aqui atrás, não está aparecendo, mas tem um boiler, que a gente chama de boiler, é um aquecedor de água. E com aquela água a gente acaba preparando o café. Notem aqui, ó, essa parte aqui ao lado do braço dela são fornos. Então, tudo que precisa ser aquecido, refeições de tripulação, refeições de passageiros, a gente põe nesses fornos e acaba aquecendo durante o voo. A gente programa ele certinho aqui, acaba aquecendo. Aqui a gente guarda também materiais para uso do voo, papel toalha, saco de lixo, a gente guarda nesses compartimentos aqui, que eu estou com o mouse. Nesses outros aqui a gente acaba, cada empresa adota uma sequência, tá? Eu estou falando mais ou menos, apontando para alguns, pela empresa que eu trabalho, mas se a empresa quiser guardar copa aqui, saco de lixo aqui, é um critério dela, mas cada uma tem a sua metodologia. Nessa parte aqui de baixo são os chamados trolleys, e a gente vai falar bastante deles porque esse é o carrinho, aquele carrinho que a gente sai com refeição para oferecer para os passageiros. Ele é muito útil para a gente, mas ele apresenta também muito risco, porque ele é um objeto que fica solto enquanto a gente vai fazer serviço. Então a gente sai para um serviço de bordo, vai estar levando esses trolleys. Eles têm travas aqui embaixo, ó, vocês vão vendo a vermelha e a verde. Vou falar sobre elas também, porque vai chegar no momento que a gente vai falar de turbulência, por exemplo, que a gente tem que alinhar ele no corredor e travar ele, para que ele não caia, não bata. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles ao longo da aula em si, do vídeo. Aqui são lixeiras, aqui no canto também tem uma lixeira, normalmente tem uma cada canto, tem mais uma grande aqui no meio, que é um carrinho também, a gente acaba usando para recolher. Vamos aos tipos de emergência. Emergência ela pode ser secundária ou primária.
A secundária é quando ela está em via de acontecer, ou seja, tem uma suspeita de que possa acontecer essa emergência. Às vezes é quando soa um alarme na cabine de que o trem de pouso não está descendo, ou um passageiro falou que está acontecendo alguma coisa. Enquanto a gente não confirma e ela não está acontecendo, ela é uma emergência secundária, ou seja, ela está para acontecer, tem uma suspeita de que ela vai acontecer, mas não tem nada confirmado. Vou citar um exemplo, por exemplo, tá soando lá na cabine um sinal sonoro de que o trem de pouso não desceu. Então, o que o comandante vai fazer? Vai se aproximar, vai avisar a torre de comando. A torre de comando no visual vai acompanhar, vai ver, o pessoal do aeroporto também, ele fez um voo rasante e realmente, ó, comandante, o trem de pouso não desceu. Ela deixa de ser uma emergência secundária e passa a ser uma primária, porque já está acontecendo, já está confirmado. Mesma coisa, um fogo a bordo. Soou um smoke detector, que é aquele sensor de fumaça do toalete. A partir do momento que ele soou, que ele tá acionado, que ele tá tocando, para a gente até então é uma situação de uma emergência secundária, porque eu não tenho certeza se está tendo um incêndio ou não, se pegou fogo ou não. Então, a partir do momento que eu entrei lá, botei a mão na porta, que eu vou explicar mais para frente na parte de combate ao fogo, e percebi que está quente, que tem realmente um foco de incêndio lá dentro, passa a ser uma primária, ela acaba mudando nesse momento. Está acontecendo? Primária. Suspeita? Secundária. Comunicação visual e auditiva a bordo. A comunicação, na verdade, ela é fundamental. A gente começa já um voo, a gente já faz uma comunicação entre os tripulantes, que é um briefing. A gente conversa e tal, o comandante explica as situações de interferência ilícita, que eu também vou falar numa parte do vídeo, mas interferência ilícita é quando alguém invade a cabine ou tenta invadir, como aconteceu no atentado de 11 de setembro, como aconteceu em situações é, que tentaram invadir a cabine de comando, depois eu vou citar alguns exemplos. Então a gente acaba combinando todo esse preparo, a gente faz antes de começar o voo, no primeiro dia. A gente sai às vezes para voo de 4, 5 dias fora, a gente faz esse preparo antes. E a comunicação é muito importante. Aqui nesse treinamento eu vou citar mais a comunicação a bordo da aeronave, ou seja, a comunicação entre as tripulações, tripulação e passageiro, comandante e passageiro, eu vou citar mais isso, não tanto a comunicação de conversa em si. Master Call, o que seria? Na verdade é uma central, master, né, de chamadas, call, master call, central de chamadas. Vocês estão vendo aqui, ó, ele é isso aqui na verdade vai acender numa situação de emergência, que é uma luz de emergência. Mas eu não vou frisar a luz de emergência, eu vou frisar as três lâmpadas aqui embaixo, ó, que é um painel luminoso, ou seja, ele todo vai acender, mas o mais importante pra gente é esse aqui, ó. Esse Master Call, ele tem dois na aeronave, na verdade. Um na parte dianteira, que seria na galley dianteira, e outro na galley traseira. Cada luz dessa, ela vem acompanhada de um sinal sonoro. A chamada sonora, o som, ele é igual. O que muda é a cor que vai acender aqui, porque cada cor dessa que acender é uma situação diferente. Vou explicar de cada uma agora. Ó, veja que aqui está aceso, ó. Azul, a âmbar. Vamos lá. Chamadas de LSU. LSU, a gente tem que pegar essa sigla aqui. O que mais vai, tipo, diferenciar a gente de estação que está acontecendo é essa primeira aqui, ó. Que o L, nesse caso, é de lavatory, ou seja, de lavatório, toalete. Quando for uma chamada da LSU, ela vai vir de um toalete e serve como um alerta de que alguma pessoa acionou lá dentro, ou seja, ela não se chama sozinha, porque alguém clicou num botão que tem lá dentro do toalete e está pedindo algum tipo de ajuda, ou não. Porque toalete de avião ele é muito diferente de um banheiro de casa. Então você entra, a hora que você trava a porta, acende a luz. Agora, se você só entra, não acha onde trava a porta, primeiro botão que tem, você vai com a mão ali, porque ele é um interruptorzinho que tem na porta mesmo. E isso ali é o que chama a gente. Então, nem sempre é uma emergência. Mas a gente entende-se de que é uma emergência. Você está no serviço, chamou do toalete, larga tudo e vai ver. Por mais que chegar lá de, pô, senhora, de novo? A senhora já apertou 3 vezes, não aprendeu que não é luz? Mentira, né? A gente vai com toda a educação e falar, senhora, esse botão aqui é só se a senhora precisar numa emergência. Para a senhora acender a luz, a senhora vai travar a porta aqui, a luz automaticamente acende. A senhora destravou, a luz apaga. Mas é muito comum, diariamente acontece isso. E eu vou mostrar mais pra frente como que acende, porque ela acende no Master Call e acende no toalete. Então, assim, dá um barulho na cabine, todo mundo acaba ouvindo que foi uma chamada, passageiro em si não sabe o que está acontecendo, mas a gente já sabe de onde que veio a chamada. Então a gente olha para o Master Call, vê qual foi a luz que acendeu, é de passageiro, é de toalete, é da cabine, e baseado naquilo a gente vai lá e faz o atendimento. Essa ali, ela vai acender a cor âmbar no Master Call, que é aquele painel que eu mostrei que tinha 3 luzes. Âmbar, como é que eu vou explicar? Até para mim, âmbar, o que é âmbar? Cor âmbar, cor nude.
No meu dia a dia não tinha isso, mas a cor âmbar é uma cor tipo um rosa clarinho. Vocês vão ver que tem um vermelho, que é o da cabine de comando, ou da cabine de passageiro, digamos, da galeia dianteira para a galeia traseira, vai acender a cor vermelha. E essa âmbar, ele fica entre o vermelho, o rosa, o laranja, uma mistura de cores, essa cor âmbar. Então, acendeu essa cor âmbar, a gente sabe que é do toalete. Vai também acender no lavatório, um cogumelo, vou mostrar depois mais pra frente uma foto, e acende no toalete, porque no Mastercard vai me dizer que foi uma chamada de toalete. Mas às vezes a aeronave tem 3, 4 toaletes, eu não sei de qual que tá vindo. Então eu não posso ficar, ei, foi aqui que chamou, foi aqui que chamou, não. Já vou direto no que acendeu a luzinha na porta. E eu vou mostrar aqui para vocês mais pra frente. Se a porta do toalete estiver trancada, deve-se questionar o usuário do lavatório sobre o que está acontecendo. Caso não haja resposta, o comissário deverá abrir a porta. Todo avião a gente consegue abrir a porta por fora. O passageiro não sabe disso. Mas é por quê? Porque numa situação de emergência, eu preciso abrir essa porta, porque a pessoa pode ter desmaiado lá dentro, pode ter alguma coisa acontecido, então eu preciso ter acesso a esse toalete. Claro que eu não vou ficar, tipo, abrindo porta por porta. Eu vou, no momento que acendeu a luz, chamo, vejo, senhor, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele vai dizer, sim, apertei sem querer. Você só vai lá, reseta por fora, você clica naquele botãozinho, ele já reseta o sistema todo. Volta a fazer o que você estava fazendo. Ai, não tô bem, não sei o que. O senhor consegue abrir a porta? Ai, não, por favor, abre aqui. Você abre, faz o atendimento que tiver que fazer, prestar o atendimento, primeiro socorros, o que for. Então você tem essa opção. LSU. Lembra que eu falei que era um interruptor do lado da porta? É esse aqui, ó. Esse bonequinho ali, ó. Eu praticamente aperto o botãozinho que o bonequinho chega com um copo d'água. Mais ou menos isso. Esse aqui, ó, eu vou citar para vocês também, porque é um sinal sonoro. Você tá dentro do toalete e você só ouve um plã. Se acender essa luz aqui, significa o quê? Retorne imediatamente ao seu assento. Seria o mesmo sinal de atar cintos que tem para os passageiros na cabine, tem lá dentro do banheiro. Então, a hora que acendeu esse sinal, você tem que imediatamente voltar para o seu assento, porque no toalete não tem cinto de segurança. E a gente pode estar passando por um mar de turbulências e você não vai conseguir, vai ficar saltando lá dentro. Então, acendeu o mais rápido possível, termina o que estiver fazendo e volta para o seu assento. Você entra, normalmente esse sinal, ele tá do lado direito ou esquerdo. Você abriu a porta, vai ter esse bonequinho, normalmente em vermelho mesmo. E esse botão aqui, ó, você clicou esse botão, acende a luz lá no Master Call, naquele Master Call Recording, Master Call é o nome daquilo, onde tem as 3 luzes, e vai acender também na porta do toalete que você clicou. Que é esse que eu falo que o pessoal acaba achando que é a luz, para acender a luz. Porque ele é um interruptorzinho, você clica mesmo, mas é nesse botão aí que a gente recebe. Tanto que um check que você faz quando você vai verificar o toalete, se está tudo certinho com ele, você olha se está dando flush, que é a descarga, você pressiona se está saindo, você vai olhar se tem o extintor lá embaixo, a etiqueta que eu vou mostrar mais pra frente, que é uma de temperatura, que mostra a temperatura, tudo isso você olha, e esse botão você aperta também quando você vai checar. Porque eu preciso que ele esteja funcionando, porque se o passageiro passar mal lá dentro, como é que vai chegar a informação para mim? Então a gente entra no toalete, testa ele, vê se tá funcionando, ok. Testa lá o reset, clica para ver se ele voltou a funcionar depois que a gente acionou, desligou. Então a gente faz o teste nisso aqui também, é um check pré-voo dele. Aqui, ó. Lembra que eu falei do cogumelozinho que mostra qual foi o toalete? Aqui uma porta do banheiro. Aqui, ó, pelo que vocês podem ver, aqui é a galley traseira. Pode ser dianteira também, que às vezes a porta da cabine tá aqui. Mas é uma galley aqui. E essa luz aqui, ó, ela acende na porta. Toda a porta de toalete, ela tem uma luzinha aqui do lado. Simplesmente pressionei em cima dela, ela já apagou. Então o passageiro apertou, eu já vou saber qual toalete, vejo lá pelo Mastercall que foi um toalete que chamou, e vou tipo assim, olho qual toalete está aceso, é aquele, vou lá naquele lá, chamo, respondeu, foi por engano, não sei o quê, só clico aqui nesse botão aqui, já vai apagar a luz, o sistema volta a ficar energizado, quando ele apertar de novo, se precisar, vai estar funcionando normalmente. Lembra que eu falei, travou a porta, acendeu a luz? Eu botei uma foto aqui para vocês verem, só para explicar para vocês. Isso aqui também para mim um dia foi novidade. Eu comecei a fazer o curso de comissário, eu não tinha experiência de voo ainda, não tinha nem voado pela primeira vez. Eu fiz na AeroTD também meu curso, há 10 anos atrás, e eu fui a minha primeira experiência a bordo de uma aeronave foi quando eu entrei na empresa aérea. Eu comecei no aeroporto, então quando eu comecei a trabalhar, no dia que eu comecei, eles falaram, amanhã você vai para São Paulo fazer o treinamento lá, que vai ser lá em Guarulhos. E a instituição nossa é aqui em Floripa, eu morava em Floripa também. Então naquele dia eu peguei o meu primeiro voo, já trabalhando na Gol. Eu trabalhava, claro, aqui no aeroporto, mas foi o meu primeiro voo. Então já fui no banheiro para conhecer, já conversei com a tripulação, falei que eu estava fazendo curso comissário, já quis visitar a cabine.
padrão para todo mundo. Então isso aqui para mim, assim como é para os passageiros uma novidade, também foi. Eu também entrei no banheiro e fiquei procurando onde é que eu acendo a luz. Só não cliquei no botão naquele dia, mas fiquei lendo, ó, trancado, aberto, favor, fecha a porta, abrir vagarosamente. Então, é lendo, tudo no avião, tudo meio que tem informação, até porque muita coisa é em inglês, mas tu tem uma tradução na hora já, trancado, locked, aberto, unlocked. Então, o dia a dia nosso é com coisas que não é comum pro passageiro em si. Ele tá num mundo que não é o dele. Claro que tem gente que sabe de avião mais do que eu, assim, passageiro que chega passageiro que já sabe como destravar a porta por fora, como travar. Eu vou citar mais pra frente o negócio de emergência e vou falar pra vocês por que tem esse negócio de abrir a porta por fora. Na verdade, o intuito nem é tanto abrir por fora, é que a gente possa travar ela por fora, para que numa emergência ninguém entre no banheiro. Mais frente vocês vão ver por que eu tô falando disso. PSU. Lembra que eu falei do L é de lavatório, o P é de passageiro, passengers. Esse PSU, na verdade, ele é um compartimento. O passageiro está sentado aqui no avião. Eu vou mostrar depois fotos em cima. É essa parte que tem de cima. É localizada acima do passageiro. Tem a saída de ar ali, tem a chamada de comissário ali, tem aquela luz individual de leitura, tem ali. Então, o nome disso ali é PSU. É utilizado para chamar os comissários sempre que o passageiro necessitar de seus cuidados. Ele chamou, a cor que acende é azul. Normalmente ela é bem do meio. Então vai acender uma cor azul para a gente lá no Master Call. E no lugar do passageiro, eu vou mostrar para vocês, acende uma luz também. Porque não adianta eu saber lá que um passageiro chamou, depois eu ficar, foi senhor, foi senhor? Senhora, quem chamou? Então vai acender na fileira da pessoa, vai acender essa luz também, quando a pessoa pressiona. Aqui, ó, esse é uma PSU. Notem que aqui são luzes de leitura, tem o símbolozinho da luz. E aqui é a chamada de comissários. Aqui é o aviso de atar cintos, aqui é o aviso de não fumar, e aqui o de atar cintos provavelmente ia acender, porque não está ligado. E aqui é a saída de ar. Aqui é onde vai cair a máscara de oxigênio, ó. Estão vendo? Lembra que vai ter que inserir um objeto, um pontiagudo, babá, vou falar mais à frente, é nesse compartimento aqui. Vamos às mais modernas, aquela que a gente estava ali na tão atualizada. Esse é um assento da fileira 13, Delta, Echo e Fox, ou seja, é um corredor, um meio e uma janela. Luz, luz, luz. Então, duas acesas, uma apagada. Esse que é diferente é chamado de comissário. Pressionou aqui, acende aqui na fileira, então lá do corredor eu já vejo, vou olhar, é lá na 13 que acendeu, porque vai acender na fileira para localizar. E outra curiosidade também, quando você pressiona uma chamada de comissário, o avião, na verdade, ele é dividido em duas partes para essa parte de sistema. Eu vou dar um exemplo do avião que eu trabalho, vamos supor o 737-800, ele tem 32 fileiras. Então a metade dele é na 16, na 15 para 16. Se o passageiro chamou na fileira 8, por exemplo, vai acender no Master Call dianteiro a luz azul. Para que se eu estou lá no meio, eu já sei, não, foi uma chamada na parte da frente. Acendeu na 19, eu sei que é na parte traseira, porque o que pressionarem da 1 a 15, acende na parte da frente, da 16 a 32 vai acender na parte de trás. Isso é só título de curiosidade, não vai cair nada para vocês sobre isso. Mas pressionou, acende no Master Call e acende também no assento do passageiro. Lembra que eu falei dos cintos? Ó, aqui já está ligado, provavelmente devia estar em voo. Está ligado o aviso de cintos. E aqui é o de não fumar, que está aceso também. O passageiro pode estar necessitando de um atendimento de urgência. Ele pode estar passando mal ou ter detectado fumaça, fogo. Então, na verdade, sim, toda chamada, por mais que 80% delas ou 95% delas é para água, é para pedir alguma informação, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Então, chamou, claro que está fazendo e vai atender. A gente está, na verdade, trabalhando, a gente está na profissão em si por causa do passageiro. Então a gente precisa, tipo, dar uma satisfação para ele de forma imediata. Porque para ele não tem tipo assim, às vezes é a primeira viagem, às vezes ele não está se sentindo bem realmente. Muitas vezes a gente percebe no embarque já que o passageiro não está bem, então a gente já vai ficar meio que monitorando o passageiro. Mas chamou, não importa onde está, para o que está fazendo e vai ver. Pode ser só mais um copo d'água, como pode ser uma situação que tipo assim, que vá prestar necessidade de alguma ajuda. Notem essa frase que eu vou ter aqui embaixo, ó. Um passageiro satisfeito passa a ser um componente a mais. Vamos supor, se você está em 3 ou em 4 comissários no voo, aquele passageiro que ele foi bem atendido, ele pode ser o quarto ou o quinto. Porque numa situação que você vai precisar de uma emergência, você pode contar com ele. Porque ele foi bem atendido, então ele se acha na necessidade de ajudar também. Então sempre atende bem qualquer passageiro, não importa. Às vezes você vai dar bom dia, ele não vai te responder. Mas é porque às vezes ele não está num dia bom,
e você ao longo do voo vai conseguir trazer ele de volta para aquela sensação de conforto e vai ter ele como um aliado. Numa emergência você pode contar com ele também. Comunicação intertripulação, ou seja, entre a tripulação. Pode ser intertripulação ou entre a tripulação. Qualquer uma das duas palavras está correta. Seria comunicação entre nós, comissários, eu com outro comissário, eu com outra comissária, ou do comandante com o piloto com a gente. Então, é uma comunicação interna, na verdade. É de responsabilidade do chefe de equipe obter junto à cabine de comando informações sobre o andamento do voo. Tudo que está acontecendo sobre o voo, a gente tem que estar informado lá atrás. Que às vezes é uma situação de emergência, a gente não teve nenhuma comunicação prévia, a gente não vai saber o que fazer. A gente vai ter que agir pelo instinto. Então, assim, qualquer coisa que está acontecendo, habitualmente eles já passam para a gente. No dia a dia em si, eles vão conversando com a gente constantemente. A gente começa já o voo conversando, vai fazer o voo inteiro conversando. A gente chamando eles, eles chamando a gente. Agora eu vou explicar como que acontece essa comunicação. Chamada de crew, que é tripulante. Ela é feita pelo interfone. Eu vou mostrar mais pra frente a foto dele. A cor que vai acender é vermelha. Lembra que eu falei? Tem a âmbar, a azul, a vermelha. Chamada comissário, comissário, vermelha. Comandante, comissário, vermelha. Se for qualquer uma dessas, da cabine de comando para a cabine de passageiro ou entre a cabine de passageiros, vai ser vermelho. Nesse Master Call, a gente tem um número, cada aeronave tem um número, você vai pressionar para chamar. A partir do momento que eu for chamar a cabine de comando, por exemplo, e eu apertar 3 vezes o mesmo número, vou dar um exemplo, não sei se eu poderia estar citando, mas da minha empresa vamos supor que é um número X. Apertei X, 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 apertei 3 vezes esse número, a cabine de comando entende que é uma situação de emergência. Pode ter pegando fogo no avião, pode ter uma interferência ilícita, pode estar acontecendo qualquer coisa, eu vou estar avisando. Então anotem isso aqui, ó. 3 séries de 3 toques é uma comunicação de emergência. Um toque só é uma comunicação normal. Comunicação entre tripulantes é feita através do interfone ou pessoalmente. Aqui tem bastante pegadinha, principalmente em prova, tá? Isso aqui é uma dica de coração aí, ó. Nas provas pode ter assim, a comunicação entre tripulantes é feita através do interfone. A comunicação entre tripulantes é feita através do PA. A comunicação entre tripulantes é feita através do megafone. E a comunicação entre tripulantes é feita através do interfone ou pessoalmente. Não esqueçam isso aqui, ó, pessoalmente. Anotem bem isso mesmo, tá? Gravem isso. Além do interfone, o interfone está correto, mas também pessoalmente, porque a gente conversa entre si. Numa emergência eu peço pro meu colega, por favor, traz um extintor de incêndio para mim. Eu não vou pegar o megafone, colega, traz um extintor de incêndio que está pegando fogo aqui do lado da senhora. Então tem muita pegadinha nisso ali. É via interfone e pessoalmente. São as duas formas de comunicação, não esqueçam, tá? Entre tripulantes, interfone e pessoalmente. Sempre que houver necessidade de informar a equipe sobre alguma ocorrência ou anormalidade, o chefe de equipe comunicará diretamente a todos os comissários ou supervisores de cabine, por sua vez, esses comissários auxiliares, ou seja, é uma forma de hierarquia. Quando acontece uma situação que o comandante vai passar, por exemplo, uma situação de emergência para a gente, ele pode chamar uma outra pessoa porque ele tem direito de designar, assim como o chefe também tem. Mas normalmente vai por hierarquia. Então ele vai chamar o chefe, vai passar para o chefe o que está acontecendo, o chefe vai se reunir com os auxiliares e passar para eles. Então essa palavra é bem importante, tá? Hierarquia. Que na aeronave tem tudo disso. Assim, a gente tem bastante situação de que a hierarquia ela pesa na situação. Então sempre que tiver alguma informação que seja muito importante, ela vai seguir essa hierarquia, para que ela chegue de forma completa para todos. Lembra que eu falei do interfone, do PA? É esse aqui, ó. Aqui tem os números. Essa tecla aqui se chama Push to Talk, ou seja, pressione para falar. Então, dependendo da aeronave, você vai pressionar um número, ele já entende que esse número é para a cabine de comando, vai chamar na cabine de comando. Pressionou outro número, vai chamar para comissários. Pressionou outro número, é para fazer os anúncios. E durante os anúncios, você pressiona essa tecla aqui, e nessa tecla você segura pressionada enquanto você está falando. Soltou ela, para de sair o áudio na aeronave. Aqui é uma estação de comissários. Aqui em cima tem uma CAF, essa aqui é uma Dragor. Tem uma CAF, lanterna, e aqui está o PA. Vocês viram que o modelo de antes já é diferente desse, né? Claro que esse aqui é uma aeronave mais antiga, então aqui teria os números, ó. Cabine de comando, passageiro, não sei o que. Iria selecionar por aqui. Aqui é bem difícil ter ainda desse aqui, mas a título de curiosidade, esse era um modelo que tinha também. Além de estar atento às chamadas de interfone, os comissários devem estar bastante atentos também às chamadas dos passageiros.
que é aquilo que eu falei. Pode ser só uma água, como ele pode estar precisando de uma ajuda. O atendimento à cabine de comando poderá ser feito através de interfone ou pessoalmente, indo-se até lá. Isso aqui é mais para frisar de novo, ó, interfone e pessoalmente, são duas formas de contato que a gente tem. Provinha, a chance é muito grande, que é essa aqui, tá? Gravem esse aqui, interfone ou pessoalmente. E esse atendimento deve ser imediato. Porém, na cabine de comando, a gente deve ficar o mínimo possível. Não tem quando você vai andar de ônibus, que está escrito bem grande assim, evite conversar com o motorista somente necessário, é a mesma coisa. Primeiro que a gente lá dentro, enquanto a gente fica conversando muito, um passageiro pode estar precisando lá atrás e eu não vou estar lá para ajudar. E depois eles ficam direto concentrados, que a todo momento tem que botar informação nos painéis, tem que ficar atualizando, tem que ficar em contato. Então, se você fica ali, você acaba tomando tempo. Claro que voo mais longo, você pode ir lá conversar um pouco mais. Mas, assim, é um mínimo do tempo necessário. Eles estão fazendo o serviço deles, a gente está fazendo o nosso. Em algum momento a gente precisa conversar, a gente conversa, mas não dá para você ficar direto lá na cabine. Vai prejudicar eles e vai prejudicar os demais colegas também. Agora, comunicação, tripulação, passageiro, ou seja, nossa comunicação para com o passageiro. Ela é feita através do PA, Public Address, ou seja, aquele aparelhinho que eu mostrei, o PA e interfone. Ele é o mesmo, a partir do momento que é entre a tripulação, ele se chama interfone. Foi para o passageiro, ele vira PA, que é para fazer anúncios. Não está funcionando o PA. O que acontece? A gente vai ter que usar um megafone. Porém, não usa o megafone para qualquer anúncio, vai ser usado só para uma situação de anúncio de emergência ou uma situação de emergência mesmo, a gente usa o megafone. Dá para falar assim, senhoras e senhores, daqui a pouco vai começar o serviço de bordo, babá. É para situação de emergência mesmo. Esse aqui é título de curiosidade, ó, tem aeronaves que é um microfone mesmo. Seleciona ali a parte que é de passageiro e você fala no microfone normal. Dá para cantar, mentira, não pode cantar não. Mas o anúncio é feito através desse microfone. Também é difícil encontrar aeronaves assim, mas existe. Então, hoje eu estou numa empresa que não tem esse tipo de modelo, mas eu posso amanhã participar de uma seleção, entrar numa outra empresa, chegar lá é um microfone. E o que eu faço? Hilarilarie? Não, já vai fazer anúncio, vai aprender, porque a empresa vai te dar um treinamento antes. Quando você começa na empresa, tudo isso que vocês estão vendo hoje, a empresa ela vai passar para você mais pra frente. Você vai fazer um treinamento na empresa e ela vai te explicar tudo isso de novo. Emergência a bordo, serviço, primeiros socorros. E da empresa ele é até mais completo, tá? Porque ele abrange coisas que, por exemplo, que a gente não aprende no... Vou dar um exemplo, a CAF, que eu vou falar mais pra frente, que é aquele capuzão de fumaça. A empresa que eu trabalho, ela tem 3 CAFs. Então, cada CAF tem um tipo de operacionalidade, de cheque. Então, aqui para vocês explica sobre uma só. Mas você vai na empresa, você vai estudar tudo isso de novo e mais um pouquinho. O chefe de equipe é o responsável pelos anúncios de bordo. Porém, pode delegar essa função a qualquer outro comissário. E é o que acontece mesmo. Ele faz os anúncios, cansou, já passa para alguém, ou ele já fala assim, alguém faz para mim anúncio tal, alguém faz tal. Salvo situações em que é uma situação de, tipo, o chefe está lá no meio e deu o atar cintos. A gente tem que avisar que é para os passageiros botarem cinto. Quem estiver mais perto vai fazer o anúncio. Mas é o chefe de cabine que é responsável pelos anúncios, tá? Megafone, que nada mais é que um amplificador portátil de som. Cheque pré-voo dele é fixação, a localização, que aqui não está citado, ou seja, eu tenho que saber onde ele está. Numa emergência eu não posso ficar... Alguém viu um megafone, então eu tenho que estar... o megafone está lá no lugar tal, tal, tal. As aeronaves têm uma cartela onde aparece cada item e o lugar que está. Quando a gente chega no voo, a gente sempre olha isso, e de qualquer forma a gente vai olhar todos eles antes de começar o voo. Para numa emergência ser rápido, ser assertivo, ir lá e pegar já ele. A fixação também é importante, ele tem que estar com essas travas aqui segurando ele. E a operacionalidade, ou seja, o funcionamento. Aqui, o modelo 1 que ele está explicando, vou posicionar o switch de volume na posição máxima, ou seja, aqui, vou botar no máximo, e vou pressionar esse punho aqui, ó. Ele vai dar, na verdade, uma microfonia, fazer um som de microfonia mesmo, aquele sonzinho irritante mesmo. Apertou, deu a microfonia, você não vai ficar... Deu, sabe que está funcionando ele. Aqui é o gatilho dele, aqui você iria falar, o som vai se propagar por essa parte aqui. Botei essa foto aqui para vocês, lembra que eu comentei? Ele é para usar em situação de emergência. Você não vai sair com esse megafone no meio do avião. Alguém aceita água, alguém quer biscoito. Então ele é realmente só numa situação que eu preciso falar para as pessoas alguma informação importante e de segurança. Aquela parte de máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Isso eu vou ter que fazer esse anúncio, porque os passageiros precisam dessa informação. É uma informação de segurança.
Não quer dizer que eu estou passando por uma emergência, mas essa informação ela obrigatoriamente ela tem que ser passada. Para que quem está viajando pela primeira vez saiba dos procedimentos também. Porque eu não posso, na hora da emergência, falar: pessoal, agora a gente vai precisar pôr a máscara, ainda vai pôr aqui. Vocês vão ver que tem um tempo para pôr essa máscara. Então, sempre antes do voo, tem que apresentar essas coisas de segurança para o passageiro. Então, isso aqui, ó, esquece, é só para situação de emergência, tá? Ó, modelo 1. O plug do alarme, esse aqui a gente não usa tanto. Mas se você puxar esse plug, ele vai soar um alarme, que vai dizer que ele está funcionando. E aqui é o do volume. Esse aqui já é um outro modelo, mas é só você apertar o gatilho aqui e ele vai dar um... É diferente, ele não vai dar uma microfonia, ele vai fazer um toque-toque, assim. Barulho diferente, mas se sair um som, você já sabe que ele está funcionando. A comunicação aos passageiros é feita através do PA ou, em caso de falha desse sistema, por meio de megafone. Botei esse bonequinho para vocês verem. Isso aqui é a mesma situação da outra pergunta que eu fiz lá, tá? Grava isso aqui. Lembra que eu falei de emergência, falei de segurança? Isso aqui é importante também. Como que é feita a comunicação aos passageiros? PA ou no caso de falha desse sistema, megafone. Essa foi a nossa aula de hoje e daqui a pouco eu venho com a aula 2, vocês vão assistir logo em seguida. Espero que tenham gostado.